Hoje o Money Report traz como convidado um dos maiores empresários do Brasil, que é uma legenda no varejo e agora está investindo num mercado totalmente novo, que é o da aviação. Estamos falando de Michel Klein, aqui com a gente, que ajudou o pai a construir um império no varejo e hoje está construindo um império na aviação e também em outros mercados. Nós vamos começar a falar com o Michel justamente desse início da sua carreira empresarial, que foi na Casas Bahia. Como é que foi a sua entrada na empresa? Você ainda era garoto, começou a colaborar com seu pai, como é que foi isso? O que acontece é o seguinte, meu pai sempre primou para que os filhos procurassem trabalhar junto com ele. Então, isso aconteceu comigo, com meu irmão, com minha irmã, que quando nós fizemos 18 anos, ele falou, agora, até agora, está indo tudo bem, vocês só podem ficar estudando, a partir de agora eu gostaria que vocês estudassem um outro período e durante o dia viessem trabalhar. Isso foi praticamente uma regra para trabalhar já com ele, para fazer isso daí. E posso só comentar um fato curioso, que eu acho que até é uma velha história, vamos dizer, do comércio como é, se dá com uma mão e recebe com a outra. E o que aconteceu isso daí para meu pai convencer a mim, meu irmão e minha irmã, foi o seguinte, falou, olha, aqui estão na mesa duas chaves. Uma é do carro, com 18 anos você já vai poder dirigir, e a outra é a chave da escrivaninha onde você vai trabalhar. As duas chaves podem andar, só andam juntas. Caso você não queira pegar, não tem problema nenhum, eu tenho condição, você pode continuar estudando, mas também você não precisa de carro. Então, foi essa, vamos dizer, o comércio já começou nessa barganha, nesse ponto aí. Eu acho que é saudável. E quando você começou na Casas Bahia, entrou em exatamente que posição? Fazia o quê? Na realidade, é um cargo que já não existe mais, seria, vamos dizer, era auxiliar de almoxarifado. O que seria isso? Eu lançava nas cartolinas, não tinha computador naquela época, todas as notas de entrada e toda vez que fazia uma venda, lançava as da baixa de saída. E no final você tinha um papel chamado Cardex, que você tinha condição de fazer isso. Já sabia todo dia a mercadoria que ainda tinha e quanto chegava num nível crítico, quanto ele já precisaria comprar novamente o produto. Então, foi uma maneira de começar e daí conhecer, vamos dizer, a nota fiscal, conhecer o produto, conhecer, vamos dizer, o fornecedor, conhecer isso daí. Então, isso passou para mim, passou depois para o meu irmão, passou depois para minha irmã e nós três tivemos essa felicidade de começar a nossa carreira junto com o meu pai, embora ele já estava mais avançado, né? Mas de qualquer maneira foi muito gratificante. Então você entrou numa posição que você tinha uma visão privilegiada, porque os estoques todos ali passavam pela tua mão. Exatamente. Passavam os papéis, os documentos, que a gente fazia o lançamento desses documentos que depois ia para a contabilidade fazer a parte contábil. Então a gente tinha a condição de saber e sempre tínhamos qual que seria o estoque mínimo. Então já alertava. No caso, meu pai, a empresa era muito pequena, meu pai mesmo já saía e falava, então agora precisa comprar porque já chegou no estoque mínimo. Então, o giro de mercadoria a gente precisaria fazer. Isso te motivou, anos mais na frente, a criar uma área de Business Intelligence? Porque eu lembro uma vez que a gente esteve junto, você mostrou um monitor, você, olha, vendi tantos celulares agora na loja de Osasco, agora tantas televisões, não sei aonde. Isso era uma coisa que pouca gente tinha naquela época e eu imagino que saiu justamente dessa tua experiência de entender qual era a posição da empresa. O que acontece no começo, nós tínhamos só uma ou duas filiais, então era um pouco mais fácil controlar. À medida como a empresa foi crescendo e na nossa gestão chegou a 550 lojas, precisou esse conhecimento colocar numa fórmula no computador, a gente chama BI, que é o Business Intelligence,
que era simplesmente para que a gente tivesse a condição de saber esse mesmo documento, fazer isso loja por loja. Então a gente tinha condição de saber em cada loja o que estava acontecendo e saber também, não nós, mas o centro de distribuição, saber que estava na hora de repor essa mercadoria, que daí não seria compra, estaria no CD de distribuição para ser entregue junto, vamos dizer, para aquela determinada loja. Como é que foi essa experiência de trabalhar com o pai e com o irmão numa espécie de triunvirato? Não é fácil trabalhar com família, todo mundo sabe, mas depois de um certo tempo, como é que isso impactou na tua gestão? O que acontece é o seguinte, a gente sempre teve um respeito muito grande pelo meu pai, pela experiência que ele teve, pelo sofrimento que ele passou ao longo da vida dele, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele ficou preso. Então, ele sempre foi passando isso para a gente. Então, a gente sentia, vamos dizer, que a gente precisaria estar ao lado dele para dar todo esse apoio e todo esse conforto. Então, o que a gente achou melhor, seguir o caminho dele para continuar, vamos dizer, fazer. Eu acho que para o profissional, meu pai sempre preocupou que a gente, vocês vão trabalhar, mas vocês não podem abandonar o estudo. Então, fez questão que nós nos formássemos e depois de ir lá fazer curso de especialização. Então, fomos cada vez nos aprimorando para não sermos somente, vamos dizer, quem vai ser o diretor futuro vai ser o filho só porque é hereditário. Não, é porque vai ter a capacidade para dar continuidade nos negócios. E como é que foi o momento de deixar toda essa história para trás, da criação da Via Varejo? Fala mais do teu psicológico. Você que ajudou a construir a maior empresa de varejo do país, de repente tudo isso entrou dentro de um outro grupo e você teve que ir se afastando. Tudo bem que no primeiro momento até seu filho ficou à frente da operação, mas você que estava sempre envolvido teve que dar um passo para trás. Como é que foi a tua cabeça para... O que acontece é o seguinte, existem, vamos dizer, fases que, à medida que a empresa começou a crescer, e cresceu muito, o Brasil inteiro praticamente, e a gente tinha, vamos dizer, a gente estava muito sobrecarregado. Então, eu falei, então a melhor coisa, conversei com meu pai, com o meu irmão, com meu filho, e a gente achou melhor, não, então vamos nos associar a um grupo maior ainda e vamos, nós aos poucos, psicologicamente, vamos ficar os primeiros 2 anos ainda na gestão, na presidência, com o CEO, e depois a gente vai aos poucos se afastando e vamos ficando mais no conselho. Então a gente achou que seria a maneira que dá um passo, não para trás, mas é um passo, vamos dizer o seguinte, agora deixa somente profissionais de terceiros, para que eles possam dar continuidade no negócio e eles crescerem a empresa e perpetuar. Isso é o racional falando. Agora, como é que foi o emocional? Porque teve algum trabalho seu de processar tudo isso também, não foi? Mas o que acontece é o seguinte, nós entendemos que na época, estamos fazendo já um pouco mais de 8 anos, era a melhor opção que nós tínhamos para a gente. Então, à medida que a gente vê que o racional é melhor dessa maneira, o emocional se adapta ao racional. Então, a gente não tem essa dificuldade, não, eu vou ficar abatido, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar... Não, vamos sair, vamos passando um período, vamos dizer, tipo de não compete, alguma coisa, depois nós vamos procurar montar algum negócio novo, alguma coisa que não vá interferir e não vai competir com a parte, vamos dizer, do varejo em si. E tanto é que passamos tá bom, nós temos experiência em vamos dizer, procurar um local para construir um CD e fazer pode ser tanto para Via Varejo como para terceiros. Então achamos que seria, então já temos expertise nisso, vamos seguir esse caminho imobiliário.
porque na negociação nós não nos desfizemos da família. Uma das, vamos dizer, imposições do meu pai foi o seguinte: ó, a gente faz associação, operação a gente pode passar para frente, mas os imóveis não vão passar nenhum. E ficamos, se nós estamos com os imóveis, temos uma receita de aluguel, eu falei, não vamos ficar agora em casa emocionalmente abatido porque só vai viver de renda. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos com esse ativo que é os imóveis e a experiência que nós tivemos de procurar imóveis para os CDs da Casa Bahia, hoje via varejo, nós podemos fazer essa experiência e fazer novos galpões para terceiros ou mesmo para a própria Casa Bahia via varejo. Então, fizemos e demos continuidade na parte imobiliária. Então, o primeiro negócio foi nessa área imobiliária. O primeiro negócio foi na área imobiliária. E vocês evoluíram para uma coisa mais sofisticada depois, um fundo imobiliário, não foi? O que acontece é o seguinte, com isso, depois de alguns anos, houve, vamos dizer, o IPO da própria empresa. E com isso, cada sócio recebeu uma parte em efetivo, porque foi vendido ações secundárias. Lançamento na Bolsa, para ser novo mercado, fizemos uma composição, ó, vocês têm 47 e a gente precisa, para estar no novo mercado, a gente precisa pelo menos 25%. Foi combinado dessa maneira, então se vocês vendem, vamos dizer, 20% da sua parte e já existia um percentual no mercado, parece aproximadamente 2%, e daí o Grupo Pão de Açúcar venderia os outros 8% para atingir os 30%, que é o que o mercado qualifica como saudável ter as ações no mercado. E foi tudo combinado, foi feito com esse recurso que a família recebeu. Então, o que nós vamos fazer com o recurso? Se a nossa experiência é imobiliária, vamos comprar fundos imobiliários. Então, nós fomos e adquirimos fundos imobiliários que já têm uma nova carteira de lojas de varejo. Mas ainda nesse ponto a gente está falando de um negócio da família, não ainda você está sozinho como gestor disso tudo, né? No fundo imobiliário, cada um dividiu o dinheiro. Minha irmã não mora no Brasil há 27 anos, já não está aqui, então ela pegou o recurso, levou para a casa dela, lá para os Estados Unidos, onde ela mora. E meus filhos, o Rafael e a Nathalie, receberam o recurso e fizeram a vida deles independente. E eu, com a minha parte dos recursos, eu adquiri outro fundo imobiliário. Então, daí eu já parti a vida solo. Uhum. Daí eu já foi a vida solo também. E esse fundo também controla os imóveis que hoje estão no varejo ou não? Outros imóveis. Outros imóveis também. Outros imóveis, outros concorrentes. No caso, posso citar, porque é público, nós adquirimos 26 imóveis da CIA. Então, é o varejo, não é o eletrodoméstico, mas a gente detém 26 imóveis do grupo do CIA.